Monteiro, como é que é? É que Tavares. Já aprendemos da última. Pois foi, agora temos de desinfetar. Dá desinfetante. Eu vou lá. Dá desinfetante. Traz lá isso. Temos de desinfetar, agora temos de desinfetar. Na última temos de desinfetar. O gajo disse, a gente pode se cumprimentar na mesma, mas temos de desinfetar a sempre. Deixei-te a falar sozinho. Deixaste? Não foi-te a falar bem sozinho. Para os olhos não. Olha, então aí, como é que estás? Eu estou bem, olha. Mais um diazinho de trabalho. Mais um diazinho de trabalho, eu venho dar trabalho, como tu gostas. Espetáculo. E desta vez trouxe uma amiga minha, para dar trabalho também. Tu não vales nada. Não, para dar trabalho, para tu servir copos, calma. É. Claro. Eu estou-te a ver. E a Ana, que já cá está. Olá, Ana. Já cá estou. Também posso desinfetar as mãos? Podes, claro. Obrigada. Tenha à vontade. Boa noite. Precisas para o desinfetar tudo. Há aqui mais. Se quiseres borrifar mais um bocadinho, dá para os braços todos. Obrigada. Chega. Obrigada. Espera aí um bocadinho. Isto é tipo protetor solar. Isto já me dava pelas costas. Neste caso é protetor lunar, porque é de noite. Para deixe-me uma oportunidade para ficar calado. Ok, Oh e my tu se calhar ias trabalhar. Eu ia. O que é que vocês querem ver? Olha, eu quero... Pá, Já sei. Pronto. Tu também já sabes. Fechei. Olá, Ricardo. Não curti esta do já sabes. Sim. As confianças são, quer dizer, eu trago-te aqui para vires beber um copo comigo e já sabes. Eu lamento, estás a passar. Não posso. Ok. Aninha, Obrigado, Ricardo. como é que tu andas? Está tudo bem. Estás bem? Estou bem. Estás? Faço Também por está isso. bem? Faço por isso. É? Olha... Conta coisas. Não, tu é que vais contar muitas coisas. Conta, estou cá para contar. Porque tu fazes isto, e mais isto, e mais isto, e mais aquilo, e mais isto, e mais o outro, e mais aquilo, e ainda tens tempo para fazer mais isto, e aquilo e o outro. Talvez, não sei como, mas acho que é mais ou menos Tens, isso. não tens? E agora vamos começar pelo princípio, como diz uma famosa. Vamos começar pelo princípio. Ok. Qual é o princípio que queres começar? Tem O vários. teu princípio. Tem vários princípios. O meu princípio dos princípios... o meu princípio dos princípios... Não vamos falar... Vamos passar a parte da infância. O que é que tu querias ser quando eras pequenina? Queria ser... Primeiro sou da guarda. Espera aí, princípio dos princípios, vamos começar pelo princípio, não é? Que eu tenho muito orgulho de... Eu sou de Lisboa. Eu sou da guarda. Sou da cidade mais alta do país. Mas não, tu não ficaste... Não cresceste com a cidade. Desculpa. Cresci com a cidade, sim senhora. É a altura. Não. Estou a brincar. Não fizeram justiça nesse aspecto, não se pode... Fizeram outros. Perfeito, não é? Quer dizer, Exatamente. Lá está. Não, olha, quando era pequenina eu sempre fui muito virada para a parte mais criativa. E agora, não é? Nesta fase, fazendo uma análise do que era, porque nós quando somos miúdos não temos essa noção, não é? Yeah. E somos muito induzidos também pela realidade que vivemos em casa, com os nossos pais, Claro. e etc. Bem, então, eu queria ser pintora de quadros. Atenção. Mas só de quadros? De quadros. Pintar uma casa... Não, nada. Era de quadros. Então, os meus desenhos da escola primária tinham todos uma moldura, Uma tela. passe-partout, ok? E depois o desenho lá dentro chapado, com péssimo jeito para desenho. Até que descobri que não era o meu caminho, o meu caminho era o abstracionismo, e eu, ok, isso sim não dá. Ana, Obrigada. a ver se a coisa aqui funcionou. Ok, funcionou certamente. Bem-aja. Olha, a nossa... Bem-aja! Bem-aja. Bem-aja! Eu nunca pensei. Para da guarda. Sou da guarda. Cidade dos 3 Fs. 5 Fs. 5 Fs. 5 Fs. Para mim só há 3. Os outros mandei. Podes dizer os 5? Forte, farta, Forte, fria, farta, fria. fiel, formosa. Exatamente. Mas eu só sabia 3. Ficaste Já não é assim, mau. assim. Olha, eu soube agora aos 5, portanto... É. Queres saber mais um? Não. É melhor passar. Queres que eu te diga 2? É melhor não. Vamos Não, deixar essa já parte teve outros, mas atualmente é forte, farta, fria, fiel, formosa. Que giro. Cidade de 5 Fs. Então querias ser pintora? Sim, depois passei para arqueóloga. De quadros? De quadros, ponto final, parágrafo. Não era cá mais nada, era quadros, ponto. Então era eu e a minha amiga, na escola primária, a minha melhor amiga, na altura da escola primária, Sim. que era a Cláudia, também chamava Cláudia, como eu, que éramos amigas que já vinham desde a creche,
Queríamos as duas ser pintoras de quadros, ok? Até que eu cheguei aí aos meus 12 anos e pensei, pá, filha, tu não tens jeito nenhum para isto. Ao menos tu pensaste por ti, não foi ninguém destruiu o sonho. Não. Eu acho que pouca gente acreditou em mim e disse, olha, deixa estar, coitadinha, não vamos tirar-lhe o sonho. Então tive sempre tendência para a arqueologia. Queria ser arqueóloga. Sempre fui apaixonada por civilizações, por história de civilizações. Por exemplo, vou partilhar contigo. Lembro-me que no 5º e no 6º ano já temos aquela panóplia de disciplinas, em que tínhamos tudo meio, história, geografia, etc. Então lembro-me nas férias de estarem a partilhar os livros que liam, uns a dizer, eu li 2 livros de uma aventura, eu li os 5, eu li o calada, não partilhava. Porquê? Porque eu lia a história do Egito, eu li a história da civilização maia, eu li a história persa, desde história grega, etc. Yeah. Eu lia muita mitologia, mas muita história de civilizações também, como caíam civilizações. Então era freak, não é? Então eu não partilhava, que lia para todos os efeitos, eu ficava calada, os professores pensavam que sonsa que esta não lê nada, não é? E fartava-me de ler, era coisas dessas. De tal maneira que sim, essa parte sempre me apaixonou muito, nem que seja o mistério, aquela parte do mistério, de explorar as nossas competências. Eu também tive uma altura em que também tinha novas enciclopédias, círculo de leitores. Sim, nessa altura, círculo de leitores. leitores. Que havia da Grécia, do Egito, não sei o quê, eu lia, tinha uma do Egito, que eu era apaixonadíssimo pelo Egito, não sei porquê. Sempre foi. Aliás, eu gosto, mas... Eu dei uma altura em que dizia, aliás, posso partilhar convosco, quando eu disser que eu sou a Titas, quero dizer que eu sou a Nefertiti, ou a Nefertiti sou eu. Pronto. Na altura eu dizia, eu sou a Titas. As Titas. Olha, então e como é que da arqueologia e da pintura vais para a enfermagem? Epá, foi uma coisa engraçada, porque não tem nada a ver, uma coisa, quer dizer, pintura com arqueologia, ok. Sim. Mas arqueologia para a enfermagem? Não, mesmo, não. Entretanto, o tempo foi passando, comecei a perceber, li sobre arqueologia. Aliás, o meu pai é historiador, é jornalista da agência Lusa, é historiador, tem uma sabedoria sobre história que é uma coisa descomunal. Perguntas-lhe datas e ele sabe tudo. E acabei por viver muito essa parte dele fazer escavações, de fazer achados arqueológicos, e sempre tive em casa um mini museu, desde a Cruz de Malta, coisas que ele encontrou dos templários, a pontas de sílex do Paleolítico e etc. Altamente. Sim, temos uma panóplia assim de coisas, tínhamos uma panóplia de coisas assim em casa muito variadas, até moedas de Dom Manuel, etc. E muitas dessas descobertas partilhei com o meu pai, não é? E ele partilhava comigo. E eu gostava muito de ouvir também, quando dávamos um passeio por castelos e assim. Sim. Ele partilhava muito, aqui é Barbacã, aqui fazia-se isto, aqui... E eu captava isso tudo e sempre me apaixonou muito isso. Pois que vem a paixão para a arqueologia também um bocado por influência. Sim, acho que vem daí, porque também tem a ver com as nossas competências, as nossas aptidões, não é? Claro. Eu já gostava dessa parte. O facto de ter alguém que me captava um pouco a curiosidade nisso, fazia aflorar ainda mais essa necessidade de querer saber e de conhecer mais essa vertente. Sim. Até que percebi que os arqueólogos não tinham um grande futuro monetário. Comecei a estudar ainda pequenita, quando ainda não me interessava muito pela escola, o que é que faziam os arqueólogos e como é que trabalhavam e assim. E percebi que não iria ter grande futuro. Não era por aí? Não era por aí, porque eu tinha o sentido de, já nessa altura, os meus pais são divorciados, e já na altura tive percepção muito cedo... De responsabilidade? Sim, das dificuldades que poderiam haver numa fase adulta. Yeah. Eu tomei consciência disso muito cedo. E lembro-me de ser muito pequenina, sei lá, a partir dos meus 6 anos, eu lembro-me de me levantar às 5 da manhã, simplesmente só para ver o nascer do sol, e fiquei embrulhada num cobertor na cidade da Guarda com frio, e ninguém sabia, ficava a ver o sol, a pensar nas estrelas, a pensar no universo, a pensar no cosmos, a pensar nos seres, não é? Brutal. E depois ia-me deitar, quando começava a ver gente na rua, então ia deitar-me
Eu tinha uma vista de quilómetros, era uma coisa extraordinária. Brutal. Que chegava até a Espanha, é uma coisa brutal mesmo. Sim. Então, e como é que fazes a ligação da arqueologia para a enfermagem? É a necessidade de... Foi uma... Acho que sim. Depois passei por uma fase em que tornei-me mais consciente. Eu vou partilhar contigo uma fase que poderia envergonhar-me, mas não tenho problema nenhum em dizer. Que, aliás, nós somos feitos de aprendizagens, não é? Sim, todos nós temos uma fase que nos envergonha e nós nunca temos assim um bocadinho de... Uma fase? Quantas fases tens que te envergonham? Desculpa lá, não vou dizer, eu não tenho uma. Eu vou dizer que é só uma. Opa, eu sou consciente. Não, eu também, eu sou consciente que só posso dizer uma, estás a ver? Então vá, não lá. Eu não vou dizer que sou mais, mas pode... Eu não te vou entrevistar. Pois, mas pronto, às vezes pode, coisa. Não coisa nada, não, acho eu. Não, entretanto, então é assim, eu na escola primária, eu sempre fui, eu acho que hoje em dia, eu em criança, imagina-me eu, Ana Cláudia Domingos, pequenina, que eu agora encolhesse e que voltasse a ser criança. Eu era catalogada de hiperativa de certeza absoluta. Certeza absoluta que eu era hiperativa, de certeza absoluta. Aliás, o pessoal deve catalogar atualmente como hiperativa. Sim. Pronto. Imagina nessa fase, não é? Sim, com a energia toda nos pinkers. Assim, de tal maneira que a mim ninguém, não precisava ninguém para me defender. Yeah. Eu defendia-me toda a gente. Aliás, uma identidade minha, uma imagem de marca minha, eram os intervalos na escola. Quando se via um rapaz a correr desalmadamente, é porque eu ia atrás dele, de certeza. Ai, que caralho. E não era para ser simpática, era mesmo para malhar, porque teria feito alguma coisa que não devia ter feito. Sim, normalmente não se metiam muito porque sabiam que não. Que iam criar. Sim. Entretanto, eu com a escola tinha uma relação, enfim, tinha que fazer a escola, não é? Tinhas que ir fazer a escola e vais para um curso que tinha não tem fazer a escola. média nenhuma. Vou ter que ir estudar. E tinha que ir para a escola. Cheguei ao 8º ano e tive uma tomada de consciência de que as coisas daí para a frente eram mais a sério. E comecei a perceber que dependia muito do meu desempenho, o futuro que pudesse vir a ter. Sim. Então eu no 9º ano... Eu dei para a música, agora percebes o desempenho que eu tive. Yeah. O desempenho não foi... E deve ser música dos maus, agora pensa, não é? Yeah, pois é. Então, eu estou a dizer pois é, mas eu gosto muito da tua música. Que não é minha, dos outros, que nem música minha tenho. Nem música minha tenho. Pronto, ok, reformula, pronto. Isso, disso que tu fazes, pronto, dessas coisas que tu fazes. Da música, claro. Entretanto, comecei a esforçar-me, tomei consciência, lembro-me de falar com a minha mãe, fui para explicações de matemática e passei de uma aluna de 2 para uma aluna de 5. A partir do 10º ano, daí para a frente, as minhas notas deixaram de ser negativas e comecei a ter notas altas, era médias de 19, matemática, sim, até ao 12º ano. Em inglês nunca subi muito, o máximo que tive foi 16, mas assim? Para quem tinha sempre negativa foi um ganho, tive professores extraordinários, sim. E tudo na Guarda? Tudo na Guarda, sim. Okay. Fiz tudo na Guarda. Eu nasci lá, eu cresci lá, eu estudei lá, eu formei-me lá e depois vim-me embora. Ok? Entretanto, eu queria ser farmacêutica, eu queria ir para a farmácia. Okay. Achava piada, achava giro, achava que era dinâmico, até ter aulas de química no 12º ano. E comecei a pensar, espera, tu vais ficar sentada à frente de uma bancada em que dás meia dúzia de passos para um lado, meia dúzia de passos para o outro, fazer isto e aquilo. Comecei a estudar o que é que faziam e disse, oh my God, isto não é para mim. Eu gosto muito disto, até tinha uma média que pudesse entrar, mas não sabia. De tal maneira que eu decidi ir para a enfermagem, depois de 2 horas sentada no centro de ingressos, na altura do ensino superior, 2 horas sentada a olhar para o documento, a pensar, o que é que eu vou escolher? A sério? O que é que eu vou fazer? A sério. Então comecei a ponderar e assim, bem,
farmácia está visto que não quero. Não foi a Ainda pus como última opção. Yeah. Mas eu sabia que ia conseguir ficar onde queria. Tinha uma média boa, sabia que na altura como é que estavam as médias e sabia que ia para a primeira opção, não me foi duvidoso. Sim. E então comecei a raciocinar, a fazer contas à vida. Bem, ficava em casa, ficava com a família, com a minha mãe, eu tinha muito sentido de proteção da minha mãe e da minha irmã. Muitos dos meus amigos, a grande parte, iam ficar lá também. E digo assim, nunca pensei em enfermagem, mas olha, por que não? Vamos lá. De tal maneira, Ricardo, eu confesso-te, eu fui para o curso, fui admitida, aliás, eu nem sequer fui ver as colocações, telefonaram-me a dizer e eu, ok, correto. Já sabia que queria ficar com certeza. Mas eu não sabia o que é que faziam, basicamente. Sabiam que davam pontos, porque já tinha levado uma porrada de vezes pontos, não é? Sabiam que davam pontos em crianças e tiravam pontos, não é? Sabia uma coisita ou outra, por experiência do que eu precisava dos cuidados de saúde. Mas eu não sabia mais nada, sou de Franca, não? Nem nunca raciocinei nisso, nem nunca pensei nisso, nunca foi uma coisa que me preocupasse. Então digo assim, bem, a vida é curta demais, vamos a isto e se não gostar, depois logo se vê. E gostaste? E gostei. E há quantos anos é que gostas? E gostei, não gostei, adorei. E vi que realmente estava no sítio certo, sem qualquer dúvida. Brutal. Então, eu trabalho, vou fazer agora dia 4 de setembro, 20 anos. Na enfermagem? De enfermagem. Eita. 20 anos. Portanto, a minha idade de enfermagem, Sim. o pessoal ficou já a saber a minha idade também. Eu trabalho na enfermagem há quantos anos eu tenho, portanto... Mais uns pozinhos. Pouco, muito pouco. Muito pouco, mais claro. 1 ou 2 pozinhos, não é? Tiras a barba, isso. Tira a barba e ainda é menos do que 20 anos, estás a brincar? Assim mesmo. Tens idade para sair à noite. Por isso é que eu não tenho barba. Estás a ver? Tu tiras a barba para parecer mais nova. Brutal! Olha! Não aguentei. Não, e fizeste muito bem. E disto é que é feito uma conversa de bar e de brindes também. Pronto, Vai. assim as pessoas ficam a saber que, lá está, não sou grande, não é? Mas também não sou perfeita por causa da barba. Exatamente, Faço exatamente. questão, A minha barba também não é toda completa. Isto aqui há aqui um bocado que é pintado, mas não parece. Tens falhas. Uma aqui tão grande, mas tão grande, é quase tão grande como a tua. Bem, olha, sim. estou a brincar. Tenho vantagem, tenho mais anos que tu, mas Pois vamos. é, pois tens. Muitos mais anos. Muito Estou a mais, brincar, muito mais. estou a brincar. Mas tenho, mas não há problema nenhum, não há drama. Não, porque eu disse que tinha 20 e então, claro que isso... Pronto. Não há espiga, não. Vamos passar a parte da idade e eu quero chegar à parte Sim. em que te apaixonas ou se já és apaixonada. Calma, o que vais dizer. Não, eu não vou dizer, quer dizer... Vá. Isto é uma conversa de bar, mas não é uma conversa de bar não decência. Tem cuidado, é uma coisa respeitosa. Vá, uma coisa vá. respeitosa. Uma coisa respeitosa, não é conversas com... Por isso é que eu aqui estou. Exatamente, Não é? exatamente. Ah, e para dar mais credibilidade à situação. Eu sei. Mais ou menos. Sim. Olha, e então, quando é que surge, que eu sei, né? Pronto, Sim. conheço muito bem o Miguel, que também vai ser um dos meus convidados para beber um copo. Já tive o gosto de estar em vossa casa e de ter lá com umas espécies maravilhosas que eu gosto muito e que sempre tive muito respeito, mas gosto muito, que são os teus répteis. Sim. De onde é que vem esse gosto e essa... Vem desde pequenina? Não. Ou foi uma coisa que surgiu... Foi um desafio que eu fiz a mim própria. Foi uma altura difícil, todos nós temos fases menos fáceis Claro. na nossa vida. Claro. E foi numa altura mais conturbada em que tive que fazer... Uma introspeção? Introspeções eu faço sempre, eu sou a introspeção, ok? Yeah. No meio de tudo isto que se vê desta hiperatividade, eu sou a introspeção, sou muito introspectiva. Okay. E gosto muito de solidão, da minha solidão, dos meus bocadinhos de silêncio, preciso deles. E foi numa altura menos Menos feliz? não é menos feliz, mas mais desafiante, não é? Ok. E percebi-me, lá está, com esta minha forma de estar na vida, em que faço paralelismos com quase tudo, achei que a superação dos nossos desafios pessoais podem passar pela superação dos nossos medos.
em que nós, desafiando os nossos medos, estamos a desafiar-nos também E a superar-nos. e a superar as nossas expectativas que temos sobre nós mesmos. Eu sempre tive um pânico, um pavor de répteis. Eu vivi na Covilhã, aliás, eu comecei a trabalhar no Hospital da Covilhã. Eu e os meus colegas de curso fomos inaugurar o Hospital da Covilhã, atenção, universitário, um hospital extraordinário. Tenho muitas saudades, funcionava muito bem, continua a funcionar muito bem, tem profissionais extraordinários, não tirando a credibilidade a todos os outros. Foi a experiência que eu tive. Claro. Então, eu estava em casa, na Covilhã, a minha casa ficava num sítio fantástico, tinha uma vista enorme, ainda não vi as construções que há atualmente, com aqueles prédios novos. Não, eu tinha uma vista de perder sobre a Covilhã toda, até o horizonte. Eu via quase a Índia ali. A sério! Eu via o Taj Mahal dali. Sério. Tinhas uma pintura do Taj Mahal e vias... Olha o Taj Mahal... Ah, não. Olha, olha aqui, eu vou ver o Taj Mahal agora. Estou a ver. Viste? Fazia assim e conseguia. Bem, também, mas pronto, agora estou a ver eu. outra coisa, não posso dizer o que é que estou a ver. Sim, ok, deixa estar. Mas isso sou eu. Podia ser outra coisa. Lá está. Podia ser outra coisa. Mas não, era o Taj Mahal mesmo. Taj Mahal, muito bem. Exatamente. Não, Taj Mahal, muda-te. Taj Mahal, muda-te. É isso? Taj Mahal, muda-te. Bem, eu estava nessa casa fantástica e foi posta à prova, pá, em que eu vivia numa vivenda, em que era uma altura em que tinha a vivenda toda só para mim, tinha um quarto brutal, com uma vista brutal, epá, até que me aparece uma osga, não é, no meu quarto, atenção que não era uma osga, era uma micro-osga, certo? Uma coisa pequena. O que eu gritei, claro que ninguém me ouvia porque eu vivia sozinha. Pois não vale a pena. Então qual foi, o que é que eu fiz? A inteligência, o que faz o pânico. Mas foi isto que me veio, atenção para tu perceberes porque é que eu tenho os répteis. Eu analisei tudo isto. O que faz o pânico? Faz-nos perder o discernimento. Completamente. Faz-nos perder a razão, tornamos-nos estúpidos. Pá, então o que é que a Ana Cláudia Domingos fez na sua inteligência de pânico com uma micro-osga? Primeiro telefonei a um amigo meu médico, cirurgião, que estava a trabalhar de serviço no hospital e eu sabia que estava de serviço. E ele, amiga, não posso ir aí agora que eu estou de banco e eu sei, mas eu preciso de uma ajuda, o que é que eu faço? Então, o que é que eu fiz? Pá, liguei para o Miguel. O Miguel onde é que estava? Estava em Tancos. Eu estava na Covilhã. O que é que o Miguel ia fazer? Nada. Bem, lá telefonei ao namorado de uma amiga minha. Epá, e é daquilo que eu mais tenho vergonha mesmo disto. E ele foi matar uma osga e eu fiquei na altura muito feliz. Hoje em dia sinto-me tão triste por isso, pá. Mas lá está uma aprendizagem. E outra vez, na mesma casa, fui posta à prova que eu ia entrar, andei na Universidade da Covilhã, fiz o MBA em Gestão de Unidades de Saúde enquanto estava a trabalhar e ia entrar no carro num sábado de manhã para ir para as aulas e tinha uma serpente enorme, mas enorme, onde? A barrar-me a entrada para a minha porta para eu entrar no carro. Bem, eu gritei. E o que é que eu fiz? Perdi outra vez o discernimento. Telefonei para as mesmas pessoas. Bem, às tantas, digo assim, tu consegues. Entrei no carro, eu estava a tremer de tal maneira que eu só passado 1 hora e tal é que eu consegui conduzir. Entretanto, nesta fase, já mais tardia, em que realmente me fez refletir sobre muito da minha vida, veio-me à memória todas estas situações, estas coisinhas que eu sempre fui analisando, atenção. E digo assim, caramba, os bichos não me fizeram mal nenhum. Reagi de uma forma completamente, quer dizer, atípica, que eu acho que realmente não tinha sentido, sem sentido. Perdi a consciência disso, a razão. A menos que eles tivessem feito mal, é que tu poderias... E outra coisa, a minha mãe é do Paúl, de uma terrinha perto da Covilhã, numa vila hoje em dia, e uma vez apareceu uma serpente em cima lá do nosso muro, porque a nossa casa fica junto à ribeira, assim, a serpente. Devia ter acabado de nascer, ok? Eu fiquei petrificada.
Eu não me consegui mexer. Gritei, bati os pés, mas não fui capaz sequer de fugir. Não, olhei para o bicho. E o bicho deve ter ficado a pensar: o que é que se passa? O que tu estás a fazer? O que é que esta tem? Acho que ele ficou baralhado. E eu, petrificada, a bater os pés e a gritar: tirei-me o bicho. E a minha irmã a dizer-me: é simples, sai-te daí. E eu, pá, eu não consigo sair daqui. Entretanto, quis desafiar os meus medos. E de um dia para o outro, nas minhas introspecções noturnas, disse: amanhã eu vou desafiar o meu medo. Eu vou, na altura havia aqui uma loja de animais exóticos, com serpentes e etc. Eu vou a essa loja, eu vou agarrar uma serpente, eu vou conseguir confrontar-me com elas e vou confrontar este meu medo. Durante a noite conformei-me com isto. Da manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi vestir-me, arranjar-me e fui direto à loja. Não tive qualquer tipo de problema, só perguntei como é que eu pego na serpente. Assim, é só ter confiança. Eu, ok, vamos embora. E pronto, levei a serpente para casa. Brutal. Vais para casa? Comprei a serpente. Sim. O dragão foi igual. Aliás, o dragão é brutal. O dragão é brutal, O dragão é brutal. O dragão foi igual. Aliás, o dragão foi o meu primeiro desafio. Eu estou a falar da serpente, mas minto sem querer. O primeiro desafio que fiz foi do dragão. Então fui ver do lagarto, lembrei-me da osga, ok? E então fui a uma loja também que sabia que tinha animais. Pá, foi o dragão mais pequeno que eu já tinha visto na minha vida, um dragão barbudo, pequenino, já tinha estado a ler. E pronto, o que é que eu fiz? Obviamente era muito mau chegar a casa e dizer: pessoal, eu vou trazer um réptil. Não. Qual é a melhor persuasão que existe no mundo? São as crianças. Pois é. Então agarrei nos meus filhos. Olha aqui, olha, tão giro! giro. Oh, mãe, vamos para casa! Levamos. Sim, tu és má, tu és E assim cheguei a casa e foi: não sei o que, trouxeste, fui eu, eles também quiseram, o bicho, pronto. Com a serpente fiz mais ou menos a mesma jogada, mas isto num espaço muito curto tempo. E foi uma forma de confrontar com os meus medos. A verdade é que eu os superei. E agora, mesmo estas situações de dia a dia, em que nos vemos confrontados, que nos deixam pensar, se tornaram Sim, transformaram-se, Ricardo, transformaram-se. A forma como nós vemos o mundo transforma a forma como nós temos desempenho no mundo. Sim, da maneira que o encaramos, não é? Sem dúvida. E o facto de... Porque lá está, o nosso intelecto é um puzzle. E se tu pensas que uma situação não tem nada a ver com a outra... Se fores bem a ver, tem tudo a ver. Principalmente quando fazemos negação. Quando há negação, é porque as coisas são muito mais intrincadas do que aquilo que nós pensamos. E foi assim que eu pensei. E a forma de lidar com os répteis foi exatamente isso. Foi lidar com os meus medos e conseguir superar-me de maneira a conseguir ser uma pessoa mais competente comigo mesma. Muito bom, muito bem, muito Sim. fixe. Olha, não, altamente. Sabes que eu desconheci essa parte, sabia que a tua, neste caso já é uma paixão, não é? Sim. Dos répteis, não é? É. E saiu do medo, isso é brutal. Foi. Sai da superação. Foi da superação. E agora de onde é que sai a parte mais mística que tu tens? Que é a parte que nos vais mostrar já daqui a seguir. Sim. Na parte das taças titanas e do... Olha, primeiro... Tem a ver com a mitologia? Tem a ver também com isso? Também tem a ver com isso, sim. Também tem a ver com isso. Sempre li muito sobre história de religiões, história de civilizações. Sempre tive muita curiosidade em explorar os porquês das coisas, não é? Se vi alguma coisa em algum documentário, que sempre gostei muito de ver documentários, o que eu vejo é documentários. Tenho a curiosidade de ir ler coisas que mais não sobre aquela consigo... questão que não ficaste tão esclarecida. Às vezes sou compulsiva, sou um bocadinho compulsiva. Aliás, sou compulsiva quando assim é. Mas esse tipo de compulsão não é uma compulsão má, é uma compulsão boa, é uma compulsão de enriquecimento. Sim, eu tenho que saciar a curiosidade, percebes? Eu tenho que saber, que ter respostas para as dúvidas que vou tendo, não é? Depois daí, se calhar, veio essa hiperatividade. Não, esta hiperatividade já bem de pequenina. É assim, das taças, acho que também tem a ver, não só com isso, tem a ver com música. O meu tio tem um tio meu. Também tiveste uma banda de covers, etc. Sim. Um tio meu, o meu tio João, que é o irmão mais velho do meu pai, que foi criado com o meu pai.
mais velho do meu pai, é o irmão mais velho do meu pai, sim. Eles são vários, mas ele é o mais velho, pois é. Ele é produtor, ele é o João Domingos, muita gente conhece, ele está nas várias produções que existe do Vitorino, do Sérgio Godinho, do Janita Salomé, etc. Salomé, sim. Ele tinha um grupo que era o Coro dos Tribunais, em que eles faziam um tributo a Zeca Afonso, basicamente. Ok. Eu sempre me apaixonei imenso, e essa parte do meu tio também. Para além da parte histórica que vinha do meu pai, não é? Essa parte quase de fugir ao real, sim, percebes? Através da música e de voar um bocadinho através da música, vem do meu tio. E eu cheguei a ir a assistir a concertos dele, quando ele tinha o Coro dos Tribunais. Vai procurar, que é muito bom. Que é muito bom. Vão procurar. Sim, procurem, vale a pena. E acho que isso também sempre me apaixonou, que era a capacidade das pessoas, lá está, desafios. E eu dizia, bolas, como é que um gajo não tem vergonha de se expor assim? Porque na altura eu não era tão extrovertida, percebes? Isto na altura para ti era impensável, estás agora aqui a falar comigo, se calhar. Não equacionava isso sequer. Sabes que eu nunca equacionei o meu futuro. Nunca equacionei. É coisa que nunca fiz. Não sou daqui. Olha, nunca me imaginei. Às vezes tínhamos conversas eu e com amigas, meninas, estás a ver? Meninas, o meu vestido de noiva e casada e com filhos, e eu ficava a olhar para elas tipo. Tipo, sei lá. Deixa ver o que é que acontece, né? Eu não me vejo casada. Eu só dizia, eu vou para um convento. Eu dizia que queria ser freira. A sério, disse. E tens 2 filhos lindos. Tenho 2 filhos maravilhosos. Agora pensa, se tivesse ido para a freira... Agora imagina, já viste o que se perdia? Não tenho nada contra freiras. Elas viviam ao meu lado na guarda. Era uma congregação que vivia ao meu lado. Atenção, ganhei muito com elas, porque aprendi muito com elas também. Atenção. Eu escrevo poesia desde muito cedo. Comecei a escrever muito cedo. A sério. Mas não mostrava a ninguém. Era uma catarse. Não queres mostrar? Queres? Quero. Ó Tavares, vai aí, está aí um livro e uma esferográfica, traz aí, por favor. É já. Tá? É isto? É isso. É isso mesmo. Mas tu és menina, que fixe, pá. Que fixe, pá. Sim. Obrigada, Tenha à Tavares. Obrigada. Eu vou aproveitar. Mentira, eu vou buscar o meu copinho. Olha, não queres trazer para a gente? Não queres trazer para a gente? Trago. Podes então trazer, é isso, vou encher o meu copinho. Vais fazer um refill? Queres um refillzinho? Ou queres... Sim. Sim o quê? Sim, estás escrito ou sim refill? Sim, refill. Sim. Boa. Boa. Sim. Então passo já aí. Desculpa. Não, à vontade. E então? Já te mostro. Mas eu não mostrava a ninguém as minhas poesias. Era uma catarse, era uma forma de lá está, de limpeza, de deixar fluir, de higiene mental, espiritual, emocional, whatever. Até que aparece um senhor chamado Miguel, não é? E descobriu os meus poemas e descobriu o potencial que se calhar tinha e começou, sem eu saber, a musicar poemas meus. Depois de ele começar a musicar poemas meus, eu comecei a escrever letras para ele. E começou a ser aqui um jogo de cintura engraçado, que eu nunca fiz ideia disso. E olha, este livro vou-te oferecer. A sério? A sério, é assim, eu estou prestes a lançar o meu primeiro livro. Que é este? Não, eu estou prestes a lançar o meu primeiro livro, da autora, em edição de autor, só de poesia em rima e poesia em prosa. No entanto, este foi o primeiro livro em que participei, porque lá está, pus um objetivo a mim própria e achei que fazia sentido eu participar numa primeira obra com outros autores. Isto foi a primeira antologia em que eu participei, que conta com 2 poemas meus, e eu ofereço-te. Que giro, obrigado. Está bem? Gosto muito, claro. Mas tens que... Queres um autógrafo? Claro, isso pode valer provavelmente muita coisa. Não interessa nem que valha só pela amizade. Olha, que é o que interessa. E olha, fresquinho, que este acabou de chegar hoje da editora, porque eles mas vamos só fazer assim. Estavam esgotados. Isto é da Artology? Sim. Sim. Isto é a antologia de primavera de 2019 e conta com 2 poemas meus que selecionei, que não foram ao acaso, que são importantes. Onde é que isto vai estar à venda?
É artologia.com? Sim, está à venda no próprio... Artologia.com, nós vamos Sim. depois meter na descrição, se quiserem adquirir o livro. Artologia, sim. E pedem e solicitam os Mas livros. este é especial. Este é especial. Este é Primeiro que especial. não pago. Isso é uma coisa que... E depois falamos. Isso é uma coisa que... Já estou a pagar com... Eu só disse ao Tavares para me trazer o livro, não disse Já mais está a nada. trazer a caneta, é para quê? Vais fazer um poema para a gente? Vou escrever-te o preço? O quê? Não, estou a brincar, estou a Olha, não te brincar. esqueças de teres fatura Olha. para pagar no final da noite também. Sério? Ofereço-te com todo o gosto e é com todo o gosto que eu trago. Chegaram hoje, depois de algum Obrigado, amigo. tempo, com este tempo conturbado que temos, Com a vossa licença. bem haja, bem Está cá haja. isso. Ora, E então, eu Senta. vou deixar-te aqui uma dedicatória, pode ser? Claro, claro. coisas bonitas. É É, verdade. já viste? Tu realmente- Aprendam. Não, tu superas-te. estás a ver? É. Né? De vez em quando. De vez em quando estou a jogar Super Mario, super unido. O Pac-Man! Oh! Onde é que está o desinfetante, mano? Eu vou. Falso. Este gajo é muito bruto. Toma. Ana, também queres? Vais desinfetar? Queres desinfetante? Quero, então estou a agarrar numa caneta, não sei de quem é, claro que quero um desinfetante. Olha, estamos a quanto? Estamos a... Não, isso não interessa. Pois não, esquece. Não interessa. Não interessa. O que interessa é o significado que tu estás a dar ao livro. Isso é o que interessa. Está bem, pronto. Olha, afinal há coisas boas a acontecer em 2020. Pois há. É para ti. Não, e este ano já Tem- vale tudo Agora mesmo. sim, podes fixe, dar-me pá. aí o desinfetante. Que fixe. Ó Tavares, por favor. Ó Tavares. Tavares. Tavares, o mítico- Não borrifes mais como há bocado. Há bocado borrifaste mais. Tavares, o mítico. Olha, foste só tirar aqui a canetinha e pôr aqui, fica aqui guardadinho, está Sim, bem? sim. Pronto. Obrigado, pá, brutal. Nada. Olha, é só para dizer que eu provavelmente vou convencer este gajo a deixar-me dar uma olhada. Claro, Sim, claro que sim. Ficam convidados quando fizer o Queres lançamento. ver? Olha aqui. Não, é só... Já está, uma olhada. Já, uma olhada. É só. Não, o livro vai ser muito bom, acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu vou fazer uma, claro que a seleção tem critérios, não é? Claro. São os meus critérios, mas os últimos poemas que fiz Convido-te a estão quando fantásticos. lançares o teu. São fantásticos. Quando lançares a realmente. tua obra em nome próprio, que é em nome próprio. Vai ser a. Convido-te a voltares cá e Dá declamares um ou dois poemas. Está bem. Aceito. Boa? Está bom, pode ser. Mas isto está-me a Então, e deixar vamos, aqui e vamos no... fazer assim? Vamos. Isto está-me a deixar aqui no âmago aqui uma coisa interessante. Conta. Então, Tu não sabes isto. então, se calhar vais falar com ela enquanto eu se calhar vou só ali. Olha, mas as taças tibetanas. E ainda não respondeste? Não, Livros e poesias. vem na ligação Esta disto divulgação é tudo. brutal. Vem na ligação disto. Lá está, é tudo intrincado. Isto é tudo Pois um é. puzzle, não é? Eu estava a É ouvir. tudo intrincado. Sabes que eu estou sempre Eu sei, atento. estás sempre de olho. Eu adoro Ou de os ouvido, puzzles, estás sempre de eu adoro ouvido. puzzles. Sim, eu também. Mentais. Também eu. mentais. Mentais. Eu adoro puzzles mentais e puzzles de outras coisas quaisquer e puzzles 1500 Não, peças eu acho que e tudo essas encaixa, coisas. tudo encaixa. E Não, eu estava mas a é ouvir e eu verdade. assim, Olha, eu vou só- isto faz mesmo Vou sentido. deixar-vos falar um verdade. bocadinho. Então Pode e as ser? taças? Não, mas Mas eles falam sobre isso e eu volto e falamos outra vez. Não há Estás à problema nenhum. vontade. Posso É fazer isso xixi? mesmo, podes. Estás Eu à deixo, eu deixo. estás à vontade. Não, mas as taças vieram porque eu sempre tive lá está, se calhar esse lado mais hiperativo, não é? Consigo me relacionar com isso. Sim. Mas também tem a ver com aquilo que nós, lá está, nós somos o resultado do que vivemos. Do que vivemos. Não é? E não vivia num ambiente propriamente calmo. Eu sempre fui conhecida por uma miúda feliz e sempre fui assim naturalmente, mas acho que eu intuitivamente fui buscando a minha alegria e a minha felicidade Em coisas se calhar diferentes. em coisas diferentes do trivial. Claro. A olhar o céu, a olhar as estrelas, a ver o nascer do sol, percebes? Tu estavas a falar da Covilhã e eu estive lá, Sim. estive lá a estudar e uma das coisas que eu gostava sempre de fazer era pegar um casaco, vestir o casaquinho e Sim. tipo 3, 4 da manhã, não estava Sim, ninguém na sim, rua. sim. Quer dizer, É não estava fantástico. ninguém, ali na Covilhã é sempre perigoso. Sim, se não estar ninguém é utópico. Perigoso, é utópico. perigoso salvo seja. Sei. Perigoso porque há sempre malta na rua a essa hora. Sim, é utópico, sim. Mas vestia o meu casaquinho, metia o capuz em dias de sim. chuva, Sim.
Eu fazia isso Bom, na guarda, aquilo tudo, embrulhada aquelas- num cobertor, pá, Também sem cheguei ninguém a sair de saber, pijama e de manta. sem ninguém De pijama saber, e de manta. assim, a ver aquele nascer, ou a chuva cair, ou a neve. Aquilo é uma diferente, coisa aquilo é extraordinária, é uma coisa brutal. Olha, em relação a ser tu escreveres, e era isto que eu queria dizer ao burro do Monteiro, que entretanto está para aí, ele já aí vai, mas é uma coisa que ele não sabe sobre mim, é que eu também escrevo. É que eu também escrevo. É assim, isto da vida de bar, isto vai dando, né? Vai dando os trocos para a malta e a gente... Atenção, eu gosto disto. Mas, sobretudo, gosto disto por causa deste tipo de conversas. É que nós acabamos por descobrir coisas que... mas esta pessoa também faz isto assim. E, inclusive, eu aqui há uns tempos meti na ideia que ia lançar um livro. É uma coisa ainda muito pequenina. Não tenho um exemplo para te mostrar. Teria que ir ao telemóvel, que não está comigo porque eu a trabalhar não uso telemóvel, mas tenho todo o gosto a seguir, a mostrar-te e a partilhar isso contigo. Bom, acho que sim. Acho que és menina para gostar. Acho que és menina para gostar. Sou, claro que sim. Monteiro, pá, isso vem... Então, mas... está de moletas mesmo. Onde é que tu vais, meu? Ele disse que foi um xixi. Foi um xixi, foi. Eu estou mesmo a vê-lo. Olha, se fosse aquilo que eles diziam-te o xixi. Ele anda na onda do xixi e do cocó, xixi e cocó. Olha, do que é que tu... Isso estava alongado. Foste até à Covilhã. Eu agora até podia dizer alguma coisa sobre o alongado, mas vou deixar ficar por aqui. Olha, sim, estava a alongar, exatamente. Olha, voltando, eu entretanto, vocês já falaram aqui... Não estava a dizer, desculpa. Não respondi as taças, eu não Eu respondi. sei. Eu estava a dizer à Ana que eu também escrevo, que é uma coisa que tu não E sabias. eu também não sabes. Olha que três. Não sou capaz de escrever uma letra para mim, que é uma coisa... Não, mas tipo, não, eu tenho mesmo, pá, não é nada de especial, é uma ceninha, tem 3 ou 4 cromos, feitos. olha, 3 cromos. Tem 3 ou 4 feitos, Foste tu que disseste. que estão publicados na internet, mas que, publicados para mim, estás a ver, que eu tenho orgulho naquilo, na altura sentia aquelas coisas, mas gosto bem de escrever poesia rima. Poesia em rima. Estrofe, sim. Sim. Temos que se calhar vens aqui um dia deste beber um copo comigo e falamos sobre isso. Olha, porque tenho que trazer alguém para trabalhar. A gente vai lá. Um brinde à escrita. Olha, um brinde à escrita. E um brinde esta conversa. É mesmo. Fiquei curioso com as taças, eu quero ouvir as taças, eu quero ouvir. Tiraste as palavras da boca da caixa. Isto está uma mistura. Desinfetem-se, se faz favor, oh meu Deus. É, exatamente. Então as taças tibetanas foi uma busca que eu fiz, foi uma necessidade que eu senti. Não fui atrás do marketing e daquilo que me ofereciam de bandeja, não é? Nas redes sociais, não. Raciocinei sobre aquilo que me fazia ressonância, porque somos todos diferentes, aquilo faz ressonância comigo, não faz ressonância contigo, ou se faz de outra maneira. Então depende de cada um como sente cada coisa. Exatamente, e da forma como interpretamos e das nossas vivências e etc. Mas eu consegui perceber que havia determinado tipo de cheiros, de aromas, de ressonâncias, de sons que me influenciavam mentalmente e que me conseguiam deixar levar para aqueles estados de hipnose e introspeção. Então andei à procura disso e encontrei. Encontrei como, atenção, que isto é uma transformação. Comecei a fazer formações, encontrei a Academia Peter S., que é alemã, mas existe aqui uma sede em Portugal. Fiz as formações todas da Academia Peter S., consegui aprender o poder destes sons e a partir daí foi fluir. As taças tibetanas têm uma influência sobre nós muito mais do que sonora. Tem a parte mais tranquilizante, terapêutica, é completamente biofísica, da parte biofísica. Altera os nossos padrões de ondas mentais, alfa, beta, gama, delta, etc. Consoante mais frenéticos. Sim, que eu estou completamente familiarizado com isso, aliás. Ou mais hipnóticos, não é? Pois, exatamente. Com o quê? Com os estados hipnóticos, só se for, quando ficas assim.
Mas isso é depois de beber. Não, lá está, 10 canecas destas. Parece Gil Drauzi. um estado hipnótico não é Porra. isso, lá está. Mas sabes que isto aqui é giro, porque é uma forma de nós, diz que não faz mal, deixa estar, é uma forma de nós desconstruirmos as ideias e as coisas. É verdade. Porque fala-se da hipnose como o estado em que a pessoa fica quase grog. Não tem nada a ver. Tem só a ver com desconstrução e com... Primeiro tu estás ciente e estás consciente, percebes? E depois não ficas a dormir. Podes parecer ausente. Então não quero. Mas é fantástico, é fantástico. E eu Queres ficar a dormir? percebi o poder que isso tinha. Então comecei a explorar não só a parte terapêutica, que eu alterei a parte Olha que terapêutica. Pá, claro que sim, Tavares, por favor. Opa, meu Deus, não tens compaixão. Eu não estava preparada Não para tens compaixão. Não, tu é que não estás preparado para mim, desculpa. Puto, ouve, leva o copo e vai ter que mandar para o canto, puto. Vai para o canto. E daqui a bocado vou eu, Mas e vou sozinha, esquece. Não Deixa ficar o livro, se faz favor. Brutal. Epá, sim, e foi a partir daí, Não comecei a ler, comecei a ler, lá está, e a instruir-me mais o que é que faria, comecei a ler artigos científicos, até experimentar e querer experimentar, e o estado de tranquilidade que isso dá é uma coisa indescritível. Chegaste a transe, não é? É transe, e eu tenho muita facilidade em chegar a esses pontos. Muita facilidade. Nunca pensei que conseguisse, e é uma tranquilidade sem dúvida. E muito daquilo que eu sou hoje em dia, em que tenho esta parte frenética, mas depois tenho uma parte extremamente... Tranquila? Sim, e mais consciente de mim própria, que antes algum dia eu diria que fazia introspeções ou que lidava com os problemas. Não, eu acho que isso é sermos cientes de nós próprios, não é? E isto realmente veio trazer-me isso. A partir daí, comecei a fazer palestras fui convidada para fazer palestras em escolas, já fiz palestras em escolas, em hospitais, em centros de psiquiatria para médicos e para profissionais de saúde sobre o efeito das taças titanas, etc. Tenho feito muitas atividades neste âmbito, sem dúvida, para além dos concertos. E agora convido-te a fazer um mini concerto. Convido-te a fazer um mini concerto e a pôr-nos todos em transe com as tuas taças tibetanas. Não sei se entram em transe, mas pelo menos ficam a conhecer, não é? E é o que eu quero. Dás-nos esse privilégio? Dou esse privilégio. Qual que é teu? Obrigada.
Ana, Então, Ricardo. tenho-te a dizer que não foi da bebida, mas fiquei mesmo em transe. A Brutal, sério? brutal. Ainda bem. Nunca tinha visto ao vivo. Sim.
uma demonstração, vá. Uma performance, Uma vá. performance, sim. Taças tibetanas e fiquei completamente encantado. Ainda bem. Tens ainda- alguma coisa, independentemente disto do Covid ter vindo prejudicar Sim. muita coisa, tinhas alguma coisa marcada com uma demonstração deste ano, com uma performance deste ano? Sim, vou tendo concertos, vou tendo convites para participar em iniciativas. Entretanto, como as iniciativas com o Covid não puderam ser feitas, Sim. comecei a fazer por iniciativa própria, por muitas mensagens que me caíram, comecei a fazer alguns concertos transmitidos de casa, Sim. sim, neste contexto, nesta vertente mais soft, porque há muitas performances que se podem fazer, aliás. Eu participei em músicas com o Miguel, em rock também, e a fusão é brutal, é uma coisa extraordinária, Sim, improvável. sim, Mas neste tipo de abordagem, sim, tem tido solicitações. Aliás, as pessoas acho que buscam esse tipo de tranquilidade, é uma forma de suavizar um bocadinho o contexto. Tu conheces mais pessoas que façam isto? Ou conheces muito mais pessoas que façam isto? Não. Vocês é um grupo muito restrito, se calhar conheces de outras pessoas que É fazem assim, isto. conheces, encontras pessoal que faz, e, tanto aqui, encontrei em todo lado, um bocadinho em todo lado, mas sim, conheço, mas na vertente que eu faço, não. Primeiro eu dou-lhe um cunho muito pessoal, eu junto aquilo que aprendi em termos de escola, com a Peter S., com aquilo que aprendi e que sei da parte de ciências, da parte médico-clínica. Certo. Terapêutica, né? Sim, e estudei muito essa parte, como é que as ondas mentais se influenciam, porque a influência que tem este tipo de abordagem é exatamente a trabalhar o padrão de ondas mentais, ok? E é isso que faz alterar entre estados de excitação até um estado hipnótico. O estado hipnótico não é mais do que teres uma frequência de onda mental, padrão de onda mental, em que te leva a estar, leva-te a um estado basal, em que o teu organismo se baseia em estar, em manter a tua atividade de vida, de sustentabilidade. Só coração, respiração e mais nada. O essencial, basicamente. É o essencial, básico, né? por isso é que é basal mesmo, é o Sim. básico mesmo. Mas é nisso, mas sabes que isso é que é interessante, porque depois quando despertas as pessoas dizem que são muito mais tranquilas. Não estão mais tranquilas porque o cérebro parou. É exatamente o inverso. Estão muito mais tranquilas porque o cérebro trabalhou aquilo que tem. Buscar outras sensações, Sim, não é? de uma forma muito mais orgânica. Mais primitiva, Sim, menos racional. menos racional, Percebes? mais inconsciente, vá. Sim. Ou subconsciente até, se calhar, porque... Sim, também, mas é mais o inconsciente. Mais sem dúvida. inconsciente, não é? Por isso é que uma pessoa desperta e fica com umas sensações. Nós somos muito. Nós autossabotamos. A nossa mente autossabota-nos. Constantemente. Sim, Eu sistematicamente. mesmo não fazendo nada dentro desse género, tenho a plena noção... Estás licenciado, amigo? E estou mesmo. Pois estás. Tenho a plena noção que nós autossabotamos-nos. Sim, sem dúvida. Ana, prometo que já estou preparado para ti depois disto. Ok, certo. Foi- Preparado para mim? Estás preparado para quê? Para ouvir o concerto? Não? Não, isso já está. Ok. Eu agora... Não, outra abordagem. Não estou a falar desta abordagem. Outra abordagem. Para ouvir o concerto. Ok, de performance, ok, tudo bem. Sim. Sim, mas sim, conheço, mas são diferentes. As abordagens são diferentes. Encontras muito abordagem terapêutica em sessões de relaxamento, enfim. Associado ao yoga, etc. Sim, também. sim, Associa sim. muito ao yoga, Sabes não que eu acho que eu sou uma pessoa exigente. Tenho uma vertente em que eu próprio assumo, sou um bocadinho toque, sou um bocadinho obsessiva ou compulsiva, ou sou perfeccionista. Perfeccionista, sim. Toque também não é bem toque. É o bocado extremista. Sim, mas sou Perfeccionista, sim. Sou perfeccionista. Conheço alguém que também é. A Conheço minha alguém. personalidade É. realmente é assim. No meio de tudo isto eu tenho perfeccionismo. Mas eu acho que... Estás a ver? Estás Olha a o ver? Covid. Não está muito direitinho, é perfeccionista. Não, fez o que eu quis. Mas não mexe o teu. Mexe o teu, cada um mexe no seu. Olha, se eu quiser que o meu perfeccionismo seja assim, Aquela é assim, disse. não é assim. Não, mas sim, este perfeccionismo também se enquadra aqui, porque eu não me satisfiz com aquilo que me deram, percebes? Eu fui buscar respostas, eu tive perguntas,
e tive que satisfazer essas perguntas. Vem na tua introspeção constante. Sim, e então associei aquilo que sei. E digo muito sinceramente, há muitas coisas que vejo por aí feitas que eu digo, valha-me Deus. Valha-me Deus, sim. Ding, ding, ding. Aliás, Eu cada um... olho para o Monteiro e digo assim, valha-me Deus. Mas nós estamos numa cena, agora mas é estamos numa cena verdade, fixe. é A cena é, verdade. cada um Mas na é sua grave, área, mas é grave, tu tens a tua área, ele tem a área dele, eu tenho a minha, e constantemente vemos isso. Constantemente, não é só... Sim, sim. Aliás, Constantemente vemos isso. temos batido os dois exatamente com essa situação Imensas vezes. Ia, não chega, bora fazer mais, a coisa tem que bater certinha, Eu escolho porque muito bem. isto não está bom, Se eu isto precisar, podia estar melhor. exatamente. Essa orientação e saber receber de nós próprios essa orientação não é uma coisa fácil. Sim, E temos que sim. ser os nossos maiores críticos. Isso é Mas sem isso é dúvida. essencial. Mas sem Epá, está dúvida. fixe, não está, meu. Não Eu não tá, acho que não, está. Eu não acho que está, não Atenção, está. Vou eu- fazer, deve estar bom. Eu, para chegar a este ponto, não é? Ui. Já ando nisto há uns anos, mas Ai, há não foi fazer como... eu não comprei este objetivo, Pois, percebes? foste construindo o objetivo, não é? Eu construí, Exato. e construí a minha performance, e construí a forma como abordo, não é aleatória. Nós há taças que não podemos, as taças têm densidades diferentes, têm sonoridades diferentes. O nosso cérebro não tem a mesma densidade que tem a tua bacia. O teu coração, para quem não sabe, funciona por um sistema elétrico que é o nódulo sinoauricular, que faz funcionar. Se for estimulado de uma forma enviesante, pode corromper num infarto de miocárdio. Coisas tão básicas quanto isto, não é? E não é transversal, como se diz. Estas coisas não são transversais, nem são universais. Depois é o tal puzzle. Sim. Ou temos que saber o que estamos a fazer e fazemos de consciência, ou então, em vez de estarmos a promover um benefício, estamos a criar um malefício, Sim, percebes? prejudicar. E eu tenho muita consciência disso, mas não seja pela formação profissional que Era eu já como ia tenho. dizer, exatamente. Eu aí também sou muito alienas as duas coisas, perfeccionista. exatamente. Sim. Também Alienas, tenho a não, fama alio. de ser alio. Sim, epá, desculpa. Está doido. Opá, Também tenho fama de já não ser perfeccionista. Eu sei que sou, eu Estás a sei ver? Olha o que sou, perfeccionismo. sei que sou. Que pontapé, desculpem, desculpem. Camões, Pontapé, eu não faço isto. Camões, é pá, Não chegou O cá Camões ainda nada. tirou o Paulo tipo, que é isto, meu? já não estou a ver bem. Não chegou cá nada. Eu acho que ele nem sequer chega. Opá, coitado do Camões. Agora que o Um brinde ao Camões Camões. morreu. Mas foi Da assim. escrita às É para eu taças, ao brindar, pontapé na não é? gramática. É sempre para brindar. Estamos num bar, é sempre para brindar. Mas foi assim que eu cheguei aqui. Foi por uma necessidade individual própria, não é? Andei à procura por uma necessidade individual e pronto, extrapolei, Sabes o que é que entretanto, vai acontecer? para outras vertentes. E esta é uma vertente que eu mantenho, não porque eu queira, Mas atenção, porque precisas. não, foi pela procura que tive. Eu tenho aquela necessidade, como tu sabes, a minha outra atividade é ser Sim, tocador de guitarra. eu conheço o teu trabalho, como sabes, sim. Já tive o gosto, o prazer de participar no Aliás, videoclipe já do- participámos já os dois num juntos no videoclipe, Pois é foi, verdade. pois foi. Fica para outra conversa com o Miguel. Exatamente. Foi brutal. Tenho a necessidade, foi brutal. Sim. E tenho uma necessidade enorme de agarrar na guitarra de vez em quando e tocar. Sim. Não precisa estar ninguém a ver, eu Sim. tenho aquela necessidade. É como tu precisas de água para Sim, viver, eu sim. preciso tocar para me sentir, pá, não sei. Preciso, sim. Sinto isso, sim, sem também dúvida. sentes isso? Sim, sem dúvida, sim. É uma forma E fazes isso? de identidade. Faço não tanto quanto desejaria. Falta Sim. tempo, vida. A vida, o trabalho, que tem a Atividade profissão, profissional, os miúdos. sim, a contingência que se vive atualmente, os meus filhos, enfim, mas quando posso, faço, sim. Aliás, o último concerto que fiz e que transmiti via online, que foi o livre, atenção, que eu fiquei, tive uma receptividade extraordinária, tive feedback de pessoal da Suíça, do Reino Unido, de um país da Itália, que foi brutal, que eu nem nunca imaginei. Brutal. A sério, tive uma receptividade e tive um feedback durante uma semana e foi uma forma também de eu poder fazê-lo.
para além de transmitir às pessoas e de responder a uma necessidade que me chegou, é que as próprias pessoas me pediram. Foi também saciar a tua necessidade. Era uma necessidade minha, foi saciar também uma necessidade e realmente é impagável quando nós fazemos aquilo que nos está no peito, sem dúvida, sem dúvida. Que é? Tu compreendes-me? Compreendo. Desculpa ter Que é? interrompido, sabes o que é que agora Oh, era puto, impagável, epá. mas vai ter que ser Oh pagável. man. É contra este gajo eu comigo. detesto esta parte, meu. Primeiro porque tenho que pagar. Eu não tenho nada a ver com Depois isso, porque... não é? devias gostar, Pá, tu eu devias gosto gostar mesmo dessa bué de falar, parte. gostei de pá. Olha, gosto fiado, mesmo bué de Pedro, falar fiado. contigo, meu. Não? Só Fiado. idosos com 90 anos quando acompanhados pelos avós. Pelos pais. Pelos Olha, avós, já tenho de peraí. mão. Que é olha para eu aqui. ter a certeza. Isso é uma nota de tremendo não mal. brinques com essas coisas. Se faz favor. Se não pagas a dobrado. Não, também gostei muito, a sério. É Obrigada. porque carrego duas vezes os números e... Não, mas não agradeça já. Isso é Sabes porquê? Parkinson. Porque temos que ir ver a bola disso. Isso é Parkinson. Esta é É por a conta da baladice. casa. Esta nem o Monteiro paga. Nem o Monteiro paga. que Vê eu lá, cobro é a tudo. única que eu não pago. Ok. Tudo. Temos que ir ver a Epá, baladice. eu peço É isso? desculpa por estar a interromper. Eu sou sempre este gajo, meu. És. Tu és um gajo... Não, a sério, ó Tavares, eu ainda nunca te fiz... Mas é que és mesmo. Ao fim de Assume. És. 5 conversas, eu nunca te fiz este elogio e vou deixá-lo aqui. Oh meu Deus. Até tenho medo. Ao Não pé de tenhas medo. mim, isto é uma honra, espera. Não tenhas medo que é um elogio. Ao fim de 5 conversas, tu tens sempre as intervenções super oportunas e tens conversas super claras. Eu leio. Gosto imenso das tuas intervenções. É A óbvio. única coisa que tu não gostas é chegar Pronto. aqui para te mandar Não embora. pode ser tudo bom, puto. Então vamos embora, a gente já resolve isso. Então vá, vamos embora. Vamos beber à baladice. Olha, traz a tua canequinha Tá para a bom. gente acabar de É isso, encher. não é? Bora. Vamos Pronto, lá tem que então. ser. Traz o tem teu que copo, brother. Aceito o desafio. Bora. Bora, vamos. Vai lá, Aninha. Já nos estão a mandar embora? Não sei, diz-me, conta-me coisas. Eu Anda tenho que ele que- depois conta-me a minha, na fatura. Eu... Tá bem, não há problema. Olha, eu só tenho aqui nomeadamente 0. É. Putz, já não morremos hoje, já aprendi a conduzir na boa. Eu estou out, não entro nessa. Estás out, mas vais ficar in. Não, eu estou in, mas estou out dessa fatura. Não, Acho eu. Não, a questão aqui é, a única questão aqui é, a única e a mais importante é, foi um gosto enorme de teres vindo cá. Olha, para mim também, a sério. Foi Primeiro não brutal. estava à espera do convite, não é? E gostei imenso. Também eu. Foi fantástico. Gostei mais de tudo, de certeza absoluta. Não sei, talvez. Estou a brincar contigo. Vocês são muito mentirosos. Estou a brincar contigo. Oh, Tavares, Obrigado. também, Olha, também gostei de ti, hein? Espera aí. Também. Não gostar. Claro. Não, mas eu só tenho uma dúvida. Como não gostar? Não, exatamente. Olha, Aninha, temos uma oferta para ti, Ok. em nosso nome, Meio do Tavares. Ué, Um amigo nosso que faz esses obrigada. pinozinhos. Adoro. Podes fantástico. andar com isso onde tu quiseres. Ok, certo. Preso na camisola, na mochila, onde Uma tu quiseres. mala. Eu tenho Certo. o meu na mala. Olha, adoro. Tens o nome mal. Amarelo e preto, adoro. Sabem que o amarelo tem um significado É a cor dos tons. também. E da fome. Mas eu vou-vos explicar. Da cerveja. Eu vou- Do xixi. Eu não sei se tem tempo. Desculpa. Tem tempo? Claro que tens Explicar? Tens. Pronto, eu também Pronto, já tenho. acabou. Eu também Não, tenho. não. Quem manda agora sou Eu eu. também tenho formação na parte das cores e da terapia das cores e da influência das cores sobre nós. O amarelo tem a ver com o nosso poder pessoal e a forma como nós utilizamos intrinsecamente o nosso poder pessoal e aquilo que sabemos fazer e a forma como utilizamos. Por isso, acho que está um pino fantástico. Bem-aja. Brutal. Olha, um grande abraço ao Pinto, que foi ele que nos fez, da Pulso Publicidade. O pino, Ganda máquina. pinto. Grande máquina. O Pinto é o que é quem nos faz. Do Pinto. O Pino do Pinto, que é quem nos oferece este O Pinto. Pinto fez. Ó Tavares, Pinto anda a brincar é connosco. fantástico. Adoro o pino do pinto. O Pinto é top. E não o pinto do pino, mas é o pino do pinto. O Pino do Pinto. Adoro. É Fantástico. brutal. A O sério. Pino é brutal. Não, a sério, bem-aja. Gostei Pá, muito. não, foi Bem-aja. brutal. A cena das Dois taças. bem-ajas no mesmo programa, eu estou a adorar. Eu fico maluco. Olha, maluco, vou ficar com este brinde. Ok. À nossa. À nossa. Santé. Santé. Cheers. Um Ai, bem-aja. que xiricoá, curicoá. Um bem-aja. Bem-aja. Bem, Tavares, Soube muito bem. está naquela Estamos linha. naquela horinha, nem amigo? Dá cá um bacalhau que a gente agora já aprendeu. O bacalhau. Bola de pelo. Bola de pelo, puto. Nunca vamos perder isso. Nunca. Isso é o Nunca. gato das botas. Ana, Isso é o gato das botas. foi um prazer.
Obrigada. Sabia que não ias Sim, pôr também posso fazer isso. Claro que sim. Se não Não, obrigada. Adeus. Bem-aja. Até à próxima. Tchau, pessoal. Fiquei mais tempo só para perceber, apreciar a paisagem. Mais um cigarro e um copo para beber, bom vinho sem dosagem. A perspectiva já não dá para conter, os caminhos que ainda não são já me dão a sensação que aqui o tempo vai andando a correr e eu não sei onde vai parar. Que eu levo a vida no bar, no bar, no bar. Levo a vida no bar a conversar. Eu levo a vida no bar, no bar, no bar. E às vezes nem sei onde começar. Eu levo a vida no bar, no bar, no bar. Levo a vida no bar a conversar. Eu levo a vida no bar, no bar, no bar. E às vezes nem sei onde começar.